Deixa eu ver aqui o que tá rolando. Ah, eu tenho que falar uma notícia exclusiva que a gente conseguiu, gente. Vou falar em primeira mão aqui na live da Folha Democrata. Valdemar da Costa não lembra de nada, só da Michele Bolsonaro, exatamente. Ai, Valdemar. Vamos lá, gente. Eu fiz uma entrevista, galera. Isso aqui é um material importante para vocês ficarem muito bem informados. Vamos lá, que agora estão subindo os likes. Vamos chegar em 33 likes. Quem puder, manda superchat, porque a gente faz um trabalho aqui importante para manter todos vocês bem informados, galera. Olha só, essa notícia aqui é do meu site de games, o Drops de Jogos. Eu vou jogar o link aqui no chat para vocês também poderem acompanhar, uma exclusiva nossa. Eu entrevistei, meus queridos, a secretária de audiovisual do governo Lula e trago para vocês uma notícia inédita. Eu estava sabendo boatos há algum tempo e ela confirmou para mim agora em on. Obrigado, Wellington Rabelo, Valdemar. Tá, falou do Valdemar da Costa Neto. Exclusivo lá no Drops de Jogos. Depois eu vou repostar na Folha Democrata, tá, gente? Vamos desenvolver essa notícia. Existe uma coordenação de games no governo Lula, diz a secretária da gestão. Secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura de Lula esteve pela primeira vez no Big Festival, que é um evento de games, e falou com exclusividade ao Drops de Jogos. Vamos ler aqui a entrevista com a Joelma Oliveira Gonzaga. Texto aqui meu. A secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura do governo Lula, Joelma Oliveira Gonzaga, concedeu uma entrevista exclusiva ao Drops de Jogos, falando pela primeira vez sobre a coordenação de games, animação e novas tecnologias que existe dentro da gestão federal. Com formação sólida no audiovisual, ela esteve pela primeira vez no Big neste ano. Joelma nasceu em Salvador e estudou artes, com foco em cinema e audiovisual. Tem carreira como produtora executiva e criativa, com filmes premiados e exibidos nos principais festivais do mundo, como Cannes, Locarno e Festival do Rio. Nos últimos 4 anos, ela fez o documentário Amarelo do Emicida, gente. Ela estava na produção dele. Nos últimos anos, trabalhou como gestora executiva em projetos audiovisuais da produtora Maria Farinha Filmes, do Laboratório Fantasma e da Esquina Filmes, liderando equipes da etapa inicial até a finalização das produções. Na Aruac Filmes, atuou como coordenadora de produção e pós-produção. A cantora Margareth Menezes conheceu Joelma Gonzaga em 2000 em uma locadora de vídeo na capital da Bahia. Joelma era atendente do estabelecimento e agora se reaproximou de Margareth, mais de 20 anos depois, como secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura de Lula, o SAVMINC. Com o anúncio dos games no decreto que regularizou o fomento da Lei Paulo Gustavo, assinado por Lula, em cerca de 4 bilhões de reais, o Drops de Jogos procurou a secretária desde o anúncio para ter mais esclarecimentos sobre esses incentivos. A secretária deu importantes esclarecimentos e a gente vai acompanhando. Tiago, não está na minha pauta a questão das escolas cívico-militares, mas a gente vai abordar sim nas lives aqui. É um assunto que eu já cobri. Eu acho que vou até recuperar uma matéria que eu fiz um tempo atrás, que é sobre uma escola de Manaus. Mas a gente vai abordar sim. Eu entendo, Tiago, que você está me pedindo isso porque você é um educador e essa pauta te interessa diretamente e me interessa também, apesar de eu não ser professor. A gente vai abordar aqui, mas não está na minha pauta hoje. Se tiver alguma coisa urgente aí para falar, a gente vê direitinho aqui se falamos na live. Inclusive, gente, se vocês quiserem pautar mais o Drops de Jogos, a gente precisa muito... o Drops de Jogos não, a Folha Democrata, a gente precisa muito de superchats de vocês para que todo mundo fique muito bem informado. Eu perguntei para Joelma. Joelma, tudo bem? Vimos após o decreto assinado pelo presidente Lula colocando games dentro do audiovisual na Lei Paulo Gustavo, as verbas de 18 milhões de reais para jogos em São Paulo e 13 milhões para o Rio de Janeiro. O MINC, a Secretaria de Audiovisual, tem previsão de aprovação de mais investimentos em videogames? Ela responde: estamos focados no estímulo ao desenvolvimento do setor de jogos, a criação de uma coordenação de games, animação e novas tecnologias na Secretaria do Audiovisual, o SAVMINC, sinaliza o nosso interesse na área. Além das reuniões que fizemos recentemente com a Abra Games e associações regionais para tratar sobre o marco legal dos jogos eletrônicos, estivemos presentes no Inova Summit, no Big Festival e atuaremos também na Gamescom, que é o maior evento europeu que acontece na Alemanha, 2023. Obrigado, Ricardo Alves, está aqui nos ajudando aqui, já com mais um superchat. Precisamos ainda, gente, de 40 pilas
para a gente fechar muito bem a nossa live. Está melhorando aqui a audiência que estava baixa. Eu tinha programado errado aqui a live, mas acho que agora está todo mundo bem informado aqui. Nesse momento, estamos finalizando o planejamento estratégico da SAV para a área de jogos. Esse processo tem passado pela escutativa das demandas do setor. Acreditamos que seja um caminho para que ações e investimentos futuros tenham continuidade. Eu perguntei para ela, qual o critério de aprovação desses editais de jogos? É possível detalhar os critérios de funcionamento deles? Ela me responde: os recursos destinados à Lei Paulo Gustavo serão executados de forma descentralizada, por meio de transferências da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Para investir parte desse montante, que totaliza 2,7 bilhões, os entes federados deverão desenvolver esses 2,7, gente, é porque isso vai só para o audiovisual, mas a verba total é quase 4 bilhões. Deverão desenvolver ações emergenciais a partir da publicação de editais, chamamentos públicos, prêmios ou seleções simplificadas. Caberá a elas a gestão desses recursos, bem como a definição de critérios de aprovação dos projetos. É importante que as entidades de representação do setor dialoguem com os governos locais, a fim de um melhor entendimento e acompanhamento das ações específicas para games em cada região. Perguntei para ela, Secretaria do Audiovisual e o Ministério da Cultura estão destinando bilhões para a cultura e incluíram os games. Há outros projetos da pasta para jogos digitais? Ela me responde, há outros projetos sendo gestados e estamos ouvindo o setor para que muito em breve possamos anunciar as nossas próximas ações, que devem envolver formação, fomento e distribuição. Perguntei para ela também, haverá um núcleo dedicado a games dentro da secretaria? Como ele deve funcionar? Hoje existe uma coordenação de games, animação e novas tecnologias, que ela falou na resposta anterior, ligada à Diretoria de Formação e Inovação do Ministério da Cultura, na Secretaria de Audiovisual. Ela permite que tenhamos mais proximidade e uma melhor interlocução entre o governo federal e o setor. A coordenação deve propor iniciativas para um desenvolvimento consistente e longevo da área, além de estabelecer amplo diálogo com os profissionais, com a indústria criativa e avaliar o que já foi investido em fomento. Com esse cruzamento de informações, pretendemos propor ações que contemplem as demandas específicas. E aí eu perguntei para ela, meio que tentando puxar uma explicação bem simples para as pessoas que querem ter esse tipo de investimento no seu estado. O meu estado ainda não tem editais em audiovisual e nem para games. Como as pessoas devem proceder, secretária? Uma sugestão é que a entidade de representação do setor busque interlocução com representantes do governo. À medida que a produção regional aumenta, evidencia-se uma demanda específica que pode reverberar ações futuras, como editais focados na área de games ou aumento da destinação de recursos. Hoje, o decreto que regula a Lei Paulo Gustavo inclui a produção de games na categoria de apoio à produção audiovisual. Isso representa uma enorme conquista. Ao mesmo tempo, uma produção consistente e constante também pode motivar os estados a reservar valores para a produção de jogos dentro da verba de audiovisual, como já ocorre em algumas regiões. Você participou pela primeira vez do Big Festival neste ano. Como é que foi a experiência? Foi uma experiência incrível, foi um momento importante para reforçar que estamos 100% comprometidos com o setor de games. Participamos do grupo de trabalho que discute políticas públicas e o fortalecimento da indústria brasileira nesse segmento. Nos reunimos com representantes do setor, acompanhamos palestras e mesas de debate, entre elas as que apresentam ações locais já realizadas e os seus respectivos resultados. Pudemos observar e experimentar alguns jogos que estavam concorrendo e também ouvir as motivações dos desenvolvedores para produzi-los. Deixamos claro que seguiremos estreitando nossas relações nessa área. Transparência do autor do texto. Além de editor-chefe do Drops de Jogos, sou cofundador da Rede Progressista de Games, a RPG, da cartilha Lula Play. Conversamos com a secretária em uma reunião do Ministério da Cultura meses antes. A RPG também teve uma reunião oficial com o Ministério da Indústria de Geraldo Alckmin, além do MINC. E a gente está tocando todas essas iniciativas, meus queridos. É isso que está rolando por aqui. Importante trazer essa exclusiva aqui para vocês, para todo mundo ficar muito bem informado.